Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Uma tradução traz assim: ali o Senhor derrama a bênção da vida para sempre. Neste salmo, e este é o salmo que também foi atribuído a Davi, rei Davi, nós vamos perceber três coisas importantes. O salmista Davi fala sobre o valor da unidade, sobre a profundidade da comunhão e sobre os efeitos da comunhão. Sem retorno ainda. Então, é um salmo conhecido, nós cantamos agora há pouco, não é? Sempre cantamos esse salmo, e esse salmo era realmente cantado. É uma oração, mas é uma oração cantada. Quando eles iam para Jerusalém, quando eles peregrinavam para Jerusalém, eles iam cantando este salmo. E eu queria que você pudesse se conectar com essa palavra. É uma palavra muito importante. Eu imagino que talvez você não já tenha ouvido várias mensagens a respeito deste salmo, mas eu creio que se a gente abrir o nosso coração, o Espírito Santo vai acrescentar muito mais coisas para nós, amém? Então, o primeiro ensinamento que eu percebo aqui, o rei Davi, ele fala da unidade, o valor da unidade. Veja comigo o verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aqui este salmo ele fala sobre as bênçãos da união, as bênçãos da unidade entre o povo de Deus, entre as tribos que subiam para Jerusalém de diversas partes do mundo da época, para juntos adorarem ao Senhor nosso Deus. Esse salmo ele fala, quando você percebe aí a palavra irmãos, nos vem algumas definições do que quer que seja irmãos, e é bem possível que de uma forma rápida você já pense no seu irmão de sangue, seu irmão, os irmãos biológicos, e não está errado. Quando também falamos desta palavra no ambiente da igreja, vamos falar de irmãos, vamos pensar que são os irmãos da fé, os meus irmãos evangélicos, os irmãos de outras igrejas, também não está errado. Mas, sobretudo, a palavra irmãos aqui, ela diz a respeito, literalmente, dos irmãos israelitas, de todas as tribos, que juntos adoravam ao Senhor, pelo menos uma das 3 vezes ao ano, judaico. É literalmente os irmãos que estavam nesta peregrinação, se você me entende, este cântico de romagem. Irmãos significam as famílias tribais, as famílias das tribos, que juntas iam para adorar o Senhor. Essa palavra irmãos, os representantes das famílias, das tribos. Então, Davi, rei Davi, ele escreve essa oração dizendo a respeito do valor da unidade, como é valoroso essa unidade entre esses irmãos da mesma fé. Só que eu estava pensando, e é bom a gente entender quem escreveu.
e a gente imergir na autoria desse salmo. E eu vim pensando algumas coisas para cá. Porque, embora essa palavra irmãos refiram-se aos irmãos da família da fé, das tribos, dos nossos irmãos israelitas antepassados, presta atenção. Nós também podemos, e eu creio, devemos lembrar também dos nossos irmãos biológicos, dos nossos irmãos de sangue, ou consanguíneos, conforme você preferir. E aí eu fiquei pensando que este salmo, ele teve uma ilustração negativa na vida de Davi com seus filhos. Eu fico pensando como que Davi podia escrever este salmo, dizendo que é bom e agradável, enfatizando o valor da unidade, dentre uma família cujos irmãos eram desunidos. Você está entendendo? Como deve ter sido difícil ele ter escrito essa palavra? E aqueles meio-irmãos, você conhece a história, Absalão contra Aminon, Adonias contra Salomão, guerras entre irmãos, conflitos, entende? Desunião. Aí você se depara com o mesmo pai, com o mesmo rei, Davi, com o mesmo cantor, o mesmo monarca, o mesmo servo de Deus, clamando aqui para o seu povo. Gente, convivam, tenham união, mantenham comunhão, porque isso é bom ao Senhor, e isso é bom para vocês. Eu fico pensando em Davi na figura de um pai escrevendo isso, tendo seus filhos convivido em uma desunião. Não sei se você consegue captar essa ideia. Mas ele prossegue, porque embora Davi tenha vivenciado situações difíceis na sua casa, na sua família, dentre os seus próprios filhos, ele não deixou de falar do valor da unidade entre os irmãos. Eu até imagino que ele não deixou de ensinar sobre isso. É ou não é? A gente, como pai e mãe, a gente ensina os filhos. É ou não é verdade? Mas na prática sai totalmente da forma como a gente ensinou? Nem sempre. Eu fico pensando no valor da unidade, meus irmãos. Eu começo a pensar na família. E eu começo a pensar o quanto de coisas que tem trazido desunião entre os irmãos biológicos, os irmãos na fé. O quanto tem essa desunião tem enfraquecido a unidade da igreja. O quanto isso tem sido nocivo à nossa fé. Essas coisas que acontecem e aconteceram essa semana, o quanto isso tem trazido de prejuízo para o reino. Vãs discussões, postagens, essas coisas que não vai edificar, só vai trazer desunidade, desunião no corpo de Cristo que é a igreja. Eu fico pensando em Deus como Pai, o quanto Deus se entristece dessas coisas, se você está me entendendo. Eu sou de uma geração onde se dizia que maiores são os valores que nos unem do que as diferenças que nos separam. Eu fico pensando Davi aqui, olhando para esse salmo, meus irmãos, e olhando para Davi como pai, e fico pensando em Deus como o nosso pai, querendo a nossa união fraterna entre os irmãos biológicos. Eu fico pensando quantas vezes nós, enquanto irmãos, brigamos, ficamos de mal, não conversamos. Eu fico pensando em quantas famílias que eu conheço,
que se diz inclusive cristãs, que irmãos não conversam, irmãos não se olham, não se abraçam mais, e vão vivendo uma vida toda, e desapercebem que a vida passa muito depressa, o tempo não espera, e que uma mágoa traz um prejuízo muito grande para a nossa vida. Nós estamos aí a menos de 100 dias de terminar o ano, o Natal. Quantas famílias vão deixar de se reunir por conta da ira, do orgulho, da soberba? Você está entendendo? Mas eu me deparo com este pai de uma nação, de Israel, que mesmo tendo dentro da sua família experiências negativas de desunião, não deixou de pregar, não deixou de falar, não deixou de orar, não deixou de cantar este salmo, desejando, olha, se eu não conseguir levar a efeito o valor da unidade na minha família, levem adiante essa palavra, porque é bom e é agradável ao Senhor e a todos vós. Segundo o salmista, a unidade entre os irmãos gera bênçãos. É o que está aqui na palavra. Ou seja, Deus nos abençoa quando estamos unidos. É isso que eu entendo desta palavra. Veja comigo que essa unidade é algo bom e agradável, tanto para Deus quanto para os seus filhos e filhas. Então, o meu desejo nesta noite, a minha oração, se nós pudéssemos pedir algo nesta noite, que seja essa, ou que essa unidade seja vivida entre nós, apesar das nossas diferenças. Porque quando nós estamos unidos, meus irmãos, o inimigo, ele não tem como prevalecer contra nós, meus amados. No entanto, quando estamos desunidos, cada um pensando em si mesmo, a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, torna-se frágil, torna-se vulnerável. A família, você pode perceber quando, na sua família consanguínea, quando tem algo que provoca uma desunião, a família torna-se frágil, torna-se vulnerável, enfraquecida. Agora preste atenção, unidade, Davi fala do valor da unidade. Unidade não significa uniformidade. Unidade significa disposição de caminhar junto, apesar das diferenças. Eu vou repetir. Unidade não significa uniformidade. Unidade significa disposição para caminhar junto, apesar das diferenças. Nós somos chamados a viver a unidade nas adversidades, de pensamentos, a diversidade de dons, a diversidade de vivenciar a espiritualidade integral. Somos chamados a viver essa unidade em meio à diversidade de temperamentos, de personalidades, de irmos além de liturgias de culto. Compreende? Essa é uma prática, inclusive, essa coisa da unidade, esse valor da unidade, é uma prática, inclusive, cristã. Jesus Cristo, ele prezou tanto pela unidade, falou tanto da unidade, e ela deve ser observada e vivenciada por todos nós, irmãos e irmãs. Então, se nós queremos ser uma igreja abençoada e abençoadora, nós temos que olhar para este salmo e viver como é bom conviver com os irmãos em comunhão. O que é comunhão? Filósofo Toninho, ele não está aqui hoje? Ele estava aí há pouco. Comum, união. O que é que nos une, irmãos? É Cristo que nos une, apesar das nossas diferenças. Então, eu fiquei pensando que quando a igreja ela entende o valor da unidade, da comunhão, ela mostra ao mundo o amor de Deus. Veja comigo João
17, 21, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vejam que a unidade não é uma questão somente de garantir a bênção de Deus, mas também de responsabilidade. Ou seja, tem um caráter evangelístico, tem um cunho missional, entende? De anunciar quem nós somos, o que está em nós, o Deus que está em nós. Para que todos creiam, para que todos vejam que nós somos de Cristo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui no salmista Davi, no Salmo 133, ele fala que é bom e agradável que os irmãos convivam em união, em comum união. A palavra comunhão no hebraico, ela significa habitar. Perceba a profundidade da significância dessa palavra que Davi usa aqui, meus irmãos. Olha a profundidade. Habitar. Estar junto. Sentar-se. São coisas comuns do nosso dia a dia. Mas como é difícil conviver bem habitando junto de. É ou não é? Como é difícil ter unidade sentando ao lado de, com tantas diversidades, com tantas ideias, com tantas opiniões, com tantas descrenças, com tantas diferenças de crendices, de situações. Mas é bom e agradável a recomendação que tenha união, uma comunhão, que habite junto, que sente junto, que esteja junto, apesar das diferenças. Porque isso é bom e agradável ao Senhor, e é bom e agradável a nós também. Faz bem para nós, compreende? Já a palavra comunhão, no Novo Testamento, ela significa koinonia, a palavra koinonia, que significa aquilo que duas ou mais pessoas têm em comum. Aquilo que duas ou mais pessoas têm em comum. Nós somos diferentes uns dos outros, isso é fato inegável, mas nós temos algo em comum, que é infinitamente maior do que qualquer diferença existente entre nós, a saber, Jesus Cristo. Ele é infinitamente maior do que qualquer diferença entre nós, meus irmãos. Jesus o Cristo. Ele morreu para nos tornar um e ressuscitou para nos dar a vitória. A vitória da unidade em meio às adversidades. Não pense que foi fácil. Jesus com os discípulos. Pelo contrário, cada um ali um temperamento, um jeito de ser, um era mais explosivo, outro era mais amoroso. Como é que foi pastorear esse povo? Mas Jesus sempre se colocava no meio deles e dizia assim: paz seja convosco. Eu creio que essa palavra, ela vinha e desarmava os discípulos. Olha, eu oro para que vocês, meus amados discípulos, sejam um como eu. O Cristo de vocês, o Salvador ungido de vocês, sou um com o meu Pai. Compreende? Porque isso é bom, isso é agradável. Eu creio que a nossa oração, em vez de ser, Senhor, nós queremos ser muitos, deveria ou poderia ser, Senhor, queremos ser um no Senhor. Amados, aqui o salmista é muito claro. Ele fala do valor da unidade. Ele mostra o quanto é bom, é agradável, é maravilhoso e abençoada e abençoadora essa comunhão, quando se tem unidade na adversidade,
quando se respeitam as diferenças. Entende? Isso é bom para Deus. Isso é agradável ao Senhor. Ao invés de nós ficarmos discutindo teologias, coisas que não vão edificar, irmãos, poderíamos estar focados na missão de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus Cristo, de visitar os enfermos, de levar a salvação aos perdidos, de trazer aproximação às pessoas. O valor da unidade. Mas aqui, o salmista Davi, ele traz também a profundidade da comunhão. Veja comigo o verso de número 2. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Ele pega a unidade do povo de Deus, que eu mencionei agora no início, e ele faz uma comparação à mistura especial, exclusiva do óleo que era utilizada com fins de consagração. Olha que profundo isso. Ele usa aqui Êxodo 30, de 22 a 25, para mostrar o valor desse óleo na unção, na consagração. Como é precioso essa comunhão, tem o mesmo valor de uma unção que é derramada. O óleo aqui simbolizava a presença do Espírito Santo. E somente os sacerdotes recebiam a unção com esse óleo. Isso significava que ao serem ungidos, que significava também serem separados, serem consagrados para um propósito, eles estavam recebendo o Espírito Santo, que os capacitariam para o desempenho das suas funções. Com a chegada da monarquia no povo de Deus, os reis passaram a receber a mesma unção com o óleo. Então o salmista Davi compara a unidade do povo de Deus com esta unção. A unidade do povo de Deus com esta separação, com esta consagração, com esta preciosidade espiritual, entende? Olha a que ponto ele iguala, a que ponto ele vai, ele equipara essa comunhão, essa unidade, a uma consagração espiritual. O Salmo 133 mostra também que o óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote descia para a sua barba e percorria pelas suas vestes. Isso significa que todo o corpo, preste atenção, todo o corpo era atingido pela unção ou pela ação do Espírito Santo. Esse óleo era algo interessante, mas impressionante também, porque exalava um perfume excelente. Era uma série de misturas de várias essências aromáticas. Era um óleo muito cheiroso. Exalava um perfume excelente que todos podiam sentir de longe. Pensei no texto de 2 Coríntios 2,15. Então, Davi está mostrando aqui a profundidade da comunhão, o alcance dessa comunhão, que Deus quer para a sua igreja, que Deus quer para o seu povo. E aí o apóstolo Paulo vai falar desse bom perfume, o bom perfume de Cristo, que é ou deveria ser exalado através de nós. Porque nós somos, olha aí aqui a Bíblia diz, para com Deus o bom perfume de Cristo. É como 2 Coríntios 2,15. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vamos ler juntos? Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão
perecendo. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos cartas vivas. Há um autor que diz assim que nós somos a única Bíblia que o povo ainda lê. Fazendo uma referência a respeito, quando Paulo fala que nós somos cartas vivas. Imagine você ser uma carta viva, o bom perfume de Cristo, a única Bíblia que o povo ainda lê. É uma seriedade, é uma responsabilidade muito grande, não é mesmo, meus irmãos? Então, este óleo que era usado para a consagração dos sacerdotes, um óleo perfumado, cheiroso, que exalava esse bom perfume. E ele percorria por todas as localidades onde essas pessoas participavam. Então, a igreja que é formada por aqueles que foram ungidos, ou seja, separados, consagrados, com o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não podemos negligenciar a unidade, pois negligenciar essa comunhão que está aqui na palavra é desvalorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, meus irmãos. Entende isso? O salmista, então, após ele falar do valor da unidade e a profundidade da comunhão, ele encerra falando sobre os efeitos dessa comunhão. Os efeitos dessa comunhão. Agora, é interessante, antes disso, Cris Vieira, é interessante notar que esse óleo rico em essências aromáticos, ele era derramado com abundância. Guarde esta palavra. Com abundância. Da mesma forma, Deus quer que essa unidade entre nós, irmãos, seja abundante. Ele tem para derramar sobre nós abundância, meus irmãos. Abundância de vida. Vida abundante. É ou não é? E agora os efeitos da comunhão, no verso de número 3. É como o orvalho do Hermon, do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Veja que Davi compara a unidade agora com o orvalho do Monte Hermon, do Monte Hermon. No segundo verso, ele compara a unidade com o óleo. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Amém? Ele diz que é bom e é agradável. No segundo verso, ele faz a comparação, que tem o mesmo efeito da consagração, mas agora ele vai um pouco mais além. Ele fala, essa unidade tem tudo a ver com o orvalho do Monte Hermon. O calor do deserto castigava o povo de Israel, meus irmãos. Por isso o orvalho do Hermon é visto como uma bênção. É trazido aqui à luz desta palavra como bênçãos dos céus, trazendo frescor a todos. O Hermon ficava aproximadamente a 180 quilômetros de Jerusalém, onde se encontra o Monte Sião. A altitude do Monte Hermon é, segundo pesquisas, de 3.000 metros. Portanto, o seu cume é coberto de neve. O vento leva em gotículas esse derramar da neve para vários lugares, formando o que o Davi fala, o orvalho do Hermon. Uma parte da região desértica, então, sentiu o frescor desse orvalho. Inclusive o Monte Sião, onde estava Jerusalém. Onde para lá subiam as tribos para adorar ao Senhor. O orvalho do Monte Hermon significava para eles bênção e vida para Sião. Então, semelhantemente, a comunhão, a comum união, a unidade, em meio à diversidade da igreja, na igreja, entre nós,
deve levar esse frescor e vida às pessoas que estão no deserto. Estão entendendo? A comunhão do povo de Deus deve impactar as pessoas nos dias de hoje, meus irmãos. Quando as pessoas olharem para a igreja, deveriam ou devem ver o amor em nossos relacionamentos. E com isso vão querer conhecer Jesus, o nosso Cristo, que criou, que formou e sustenta a igreja nessa comunhão bendita anunciada no Salmo 133. O valor da unidade tem um poder de consagração, de separação, de unção. Você entende? O valor da unidade, a profundidade da comunhão, ela tem esse efeito de trazer esse frescor na alma, de aliviar a alma ao cansado, a tirar a sobrecarga daquele que está aflito, sobrecarregado, daquele que está desanimado, aquele que está no deserto da vida, sem paz, sem esperança. O poder da unidade. E é interessante que ressaltar também, meus irmãos, que o orvalho desce do Hermon de cima para baixo, com abundância. Então a comunhão que gera vida vem de Deus, o Deus dos montes, como ele era também conhecido, para a sua igreja, que somos nós, pois o nosso Deus é um ser em comunhão com o seu povo, é o Deus em comunhão com o seu povo. Entenderam? É Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Eles são comuns, eles estão unidos entre eles, em prol da nossa unidade, em prol da nossa vida. Sim, me entende? Uma união tão perfeita que nós vemos e cremos num único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só Deus pode trazer essa unidade perfeita e bendita. Por isso Deus quer que a sua igreja, que somos nós, viva em união, porque é bom e agradável ao Senhor e para nós. Eu estava olhando um pouco mais sobre esse monte Hermon, segundo fala, um monte majestoso, com uma pesada orvalhada, abundante bênçãos de Deus que traziam refrigério para o seu povo, no intenso calor desértico de Israel. E eles entendiam aquele orvalho como bênçãos de Deus, entende? Como resposta às suas orações. Deus tem, como diz uma canção, abundante chuva para o seu povo, de cima para baixo. Ricas bênçãos. E é interessante que ele cita essa expressão, ali, há um lugar certo de acessar as bênçãos de Deus. É ali no meio do povo de Deus, é ali em Sião, é ali em Jerusalém, é aqui hoje na igreja, é na comunhão na célula, é na reunião na família. É ali que o Senhor ordena a bênção da vida dele para sempre, para nós. Meus irmãos, o Monte Sião significa o lugar de unidade entre as famílias de Israel. Por isso é bom e é agradável que esses irmãos que professam a mesma fé convivam em união. Isso é bom e é agradável. Nós estamos diante de um projeto de Deus para a nossa história. Um projeto ideal. E eu encerro essas palavras dizendo que esse é o desejo de Deus para o seu povo. Salmo 133. Então nós não podemos permitir que as nossas diferenças, ou o nosso comodismo, qualquer outra coisa atrapalhe ou impeça a nossa comunhão, meus irmãos.
Há uma máxima que diz que juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vai junto de alguém. É ou não é? Isso é o discipulado. Que Deus abençoe a nossa igreja, as nossas famílias, nesses dias que antecedem aí o final deste ano. Eu me lembrei de uma palavra que diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Me ajude aí com esse texto. Talvez você tenha todas as razões, e certas razões, mas pensando nesse texto, no que depender de vós, tende paz. Somos o bom perfume de Cristo. Eu creio que nós somos cartas vivas. Façam todo o possível, se esforcem para viver em paz com todos. Essa é uma missão que não é muito fácil, mas é uma recomendação. Faça o possível, se esforce, faça a sua parte. Porque Jesus Cristo, Ele também é chamado de o príncipe da paz. Ele veio para trazer paz, Ele veio para trazer abundância nas casas, nas famílias, nos relacionamentos. As pessoas precisam conhecer a Jesus. E só vamos conseguir atingir esse objetivo se nós estivermos unidos, se nós estivermos em comunhão, se nós falarmos a mesma palavra que é a de Deus, se nós professarmos a mesma fé que é em Cristo, se nós falarmos bem um do outro, se nós falarmos bem da igreja, se nós falarmos bem das famílias, as pessoas vão querer conhecer o nosso Cristo. Porque eu concordo com aquele pastor teólogo que diz: nós somos a única Bíblia que o povo ainda lê. O testemunho vivo desse Deus vivo, desse Pai maravilhoso, desse Deus amoroso. Eu fico pensando o quanto alguns pais se entristecem ver a desunião nos filhos. Eu fico apenas imaginando o quanto Deus também se entristece disso. O quanto que Deus, permita-me a expressão, chora com isso. Quando Ele veio para trazer unidade. Quando Ele veio para trazer paz. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Talvez você esperava que o pastor fosse seguir a série aí no capítulo 132. Mas aprove ao Senhor antecipar o Salmo 133 para nós. As pessoas têm esse costume de dizer: fulano de tal não me representa, ciclano de tal não me representa. Nós somos de Cristo. Nós devemos representar Cristo. Falar de Cristo, falar mais de Jesus, menos de nós e nada do outro. Falar sempre de Cristo, de preferência mais de Cristo. O quanto Cristo é o máximo na nossa vida, o quanto Ele tem feito. Quantas coisas Deus tem feito, irmãos. Quantas famílias Deus tem restaurado. Quantos lares Jesus tem abençoado. Quantas pessoas Jesus tem curado. É isso que a gente precisava falar mais. O quanto a gente crê nesse Deus. O quanto a gente depende do Espírito Santo. Entende, irmãos? O quanto a gente crê que tudo é possível que crê, meus irmãos. Eu vejo algumas pessoas e eu falo: poxa, o quanto essas pessoas, elas são resultado de oração,
sem citar nomes aqui, mas para não omitir ninguém, mas, irmãos, nós somos frutos de pessoas que oraram por nós, pessoas que jejuaram por nós, pessoas que ensinaram o Evangelho para nós. Muitos aqui, os pais traziam na escola dominical, e hoje estão aqui com as suas famílias, resultado de uma fé em Jesus, de uma fé que não foi em vão. Você está aqui hoje, e está podendo educar os seus filhos no caminho do Senhor, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas diferenças, mas você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, para valorizar a unidade, para se aprofundar na comunhão, e para receber os efeitos dessa comunhão, desta comum união. Então que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas igrejas espalhadas, que nós possamos assumir o compromisso de ser um em Cristo, vivendo a comunhão, para que essa comunhão gere bênção ao povo de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Uma comunhão que gera bênçãos, e é ali no meio do povo de Deus, aonde o Senhor ordena a bênção dele para todos sempre, de forma abundante, conforme essas chuvas caíram ontem e caíram hoje, chuvas de bênçãos para as nossas vidas. Eu creio que você possa receber essa palavra com humildade, com seriedade, e levar esta bênção adiante para a sua família. No que depender de você, procure ter paz com todos, e revele o amor de Cristo que há em você, e que nada possa roubar isso, a essência do seu ser, que é amor. Amém, amados?